Galera do oitavo ano, bom dia a todos, tudo bom com vocês? A gente tá voltando aí dessas férias, né? Entre aspas, retornando de umas férias aí que a gente nem queria, né? Infelizmente houve essa pandemia, houve todo esse caos, mas eu creio que, se Deus quiser, a gente vai tá voltando, né? Claro que quando a gente tiver certeza de todas as possibilidades saudáveis de um retorno, né? A gente nunca vai colocar nossos alunos, nossos amigos da escola em perigo. Então, eu acredito sim que a gente vai acontecer esse retorno algum dia e que não esteja tão longe, né? Mas, enquanto esse retorno não acontece, a gente vai ter que continuar aqui com as nossas aulas remotas, tá bom? Eu optei por gravar assim para vocês me verem, porque eu acredito que o nosso contato ele seja muito melhor, né? Então vai ser o seguinte, galera. Hoje a gente vai entrar no assunto novo falando sobre expressionismo, tá? As imagens que vocês vão ver hoje aqui, elas vão estar em preto e branco, mas eu vou estar mandando um vídeo de apoio, tá? Para quem quiser assistir. Ah, professor, mas vai ser obrigado? É bom tu assistir, porque vai ser um apoio a mais, né? E nessa época de pandemia a gente sabe que é muito complicado estudar pelo meio virtual, então qualquer possibilidade de estudo que facilite nossa vida é melhor. Tá? Então a gente vai iniciar lá falando sobre expressionismo, galera. É o seguinte, esse expressionismo aí vai ser um movimento artístico, tá? Muito conhecido até os dias de hoje, que vai ser desenvolvido lá na Europa. Olha aí, ó. O expressionismo, vez ou outra eu vou usar o pincel, que fica melhor para vocês saberem aonde a gente tá? Por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, tá bom? O expressionismo aí foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e no início do século XX, beleza? Sendo uma reação ao estilo anterior que primava aí a objetividade da imagem e sua representatividade. Professor, como assim? O expressionismo ele vai ter como característica a subjetividade. Para quem não sabe o que é subjetividade, é aquele caso assim quando a gente não quer falar as coisas diretamente, tá? A gente quer que a pessoa demore um pouquinho pensando, que ela tenha dúvidas, para que ela avalie qual melhor a maneira, qual vai ser a melhor, por assim dizer, objeção, tá? Por exemplo, o artista ele não vai dizer exatamente o que ele quer através da obra. Ele vai criar ali alguns mistérios, ele vai colocar ali algumas pistas para fazer com que você chegue até lá. E é justamente isso que vai fazer com que a sua obra ela seja interessante, beleza? Olha aí, as suas origens elas vão ser frutos dos artistas pós-impressionistas. Tá, que a partir dos pintores Vicente Van Gogh, Edvard Munch e Paul Klee modificaram a arte para as novas ideias e o surgimento do expressionismo. Como vocês puderam ver aqui no início da aula, né, tem uma imagem aqui do nazismo, né, junto com Hitler, junto com o grito do Edvard Munch. A gente vai conhecer um pouco mais sobre eles e vai saber por que essas imagens estão aí. Tem umas engrenagens bem aqui, não sei se vocês conseguiram enxergar, que é tá o nosso amigo Charlie Chaplin. Eu acho que eu tirei o pincel sem querer daqui. Aqui. Tá o nosso amigo Charlie Chaplin bem aqui, né? Então já vai falar sobre industrialização, tecnologia, mão de obra, tá? E a gente vai começar a perceber aí que o mundo ele passa a ser mais rápido, as engrenagens vão representar a movimentação da cidade, e aí surge computador, surge telefone, e as coisas são muito mais corridas, as pessoas trabalham de maneira cada vez mais rápida, mais veloz, cada vez mais padronizada, beleza? Então a gente tem uma obra aqui chamada A Noite Estrelada de Vicente Van Gogh, tá? Que é uma obra que vocês conhecem muito. Infelizmente a imagem aqui está em preto e branco, eu não consegui material colorido, mas o vídeo que eu vou mandar com certeza vai aparecer essas imagens aí que vão estar coloridas. Aqui a gente tem um grito de Edvard Munch. Lembra que eu te falei que vai ser subjetivo? Então o nome do quadro vai se chamar O Grito. Mas será que de fato tem um grito nessa imagem? Tá? É possível colocar o grito, uma coisa que a gente expressa dentro de uma moldura? É claro que não, né? Por isso que vai ser subjetivo. O nome é grito, mas não, de fato não há um grito ali, mas tem a representação de um grito. Tudo que é subjetividade é aquilo que é metafórico, aquilo ali que não vai direto ao ponto. Ele dá voltas até fazer com que você compreenda essa ideia, tá? Aqui a gente tem uma outra obra, né, que vai se chamar As Mulheres de Tahiti na Praia de Paul Gauguin, tá? É uma obra também aí que vai ser conhecida do expressionismo. Se vocês pararem para analisar, as pinceladas que são produzidas ali dentro das obras do expressionismo, elas são muito mais grossas,
Abre aspas aí, tá? Parece assim que o artista nem usou pincel, ele pega ali mesmo a tinta, né, a bisnaga de tinta e já passa ali diretamente na obra. Olha só o que vai acontecer. Acima de tudo, o expressionismo é uma tendência permanente e universal da arte como manifestação exterior de uma necessidade interna. É como se o artista ele sentisse aquilo incomodar o interno dele e ele tivesse que expressar de alguma maneira, tá? E de que maneira ele vai expressar? Através da arte. A arte ela vai surgir ali como uma expressão superior, magnífica do ser humano. Ele vai fazer de tudo com que ele consiga te transmitir o que ele está sentindo. E durante esse período aí de guerra, né? Eu esqueci de falar que a gente está vivendo um momento ali entre as guerras. A arte ela vai ser uma saída muito gigantesca, muito ampla, para que o artista ele consiga se expressar nesse mundo caótico, esse mundo de guerra, esse mundo que as pessoas brigam entre si e querem cada vez ganhar mais dinheiro e cada vez mais é muito trabalho, é muita velocidade. Tá? Então eles vão utilizar essa arte como maneira de escapismo, tá bom? Às vezes a gente está mal, a gente escreve ali, a gente desenha, a gente rabisca, a gente rasga papel porque a gente está com raiva. Então tudo isso aí é uma maneira de expressão, tá bom? Relaciona-se ali, continuando a leitura aqui, deixa eu pegar o nosso amado pincel para eu situar vocês aonde é que a gente está. Opa, bem aqui, ó, tá bom? Então bora lá. Relaciona-se diretamente com o subjetivo expresso por temas dramáticos e obsessivos. Vai também manifestar-se no século XX em várias vanguardas, tá bom? Então a gente vai continuar aqui a leitura para a gente entender um pouco mais desse expressionismo. Olha só, o expressionismo de fato foi empregado pela primeira vez na revista The Storm, tá? A Tempestade, em 1911, ressaltando aí o interesse de oposição ao impressionismo francês. Então essas obras... esses movimentos de vanguarda está terminado em ismo, por assim dizer, o que vai acontecer? Eles vão ser chamados de movimentos de vanguardas porque eles vão ali surgir para eles quebrarem, para eles romperem com o movimento que vinha anteriormente, tá? E o expressionismo vai romper com qual movimento? Com o impressionismo, tá? Que é um movimento ali que ele vai desenvolver também e posteriormente ele vai ser quebrado por esse expressionismo, tá legal? Cuidado, tá? Na prova de vocês, principalmente. Impressionismo é diferente de expressionismo, beleza? Expressionismo é isso aqui que a gente está estudando agora, tá? Movimento, tecnologia, período entre guerras. Os artistas, eles estão muito incomodados internamente, há um vulcão, ao avalanche de sentimentos e eles precisam expressar. E logo mais vai surgir o grito, vai surgir Noite Estrelada aí de Van Gogh, né? O grito do Edvard Munch. Beleza? O expressionismo ia contra a ideia de registro da natureza por meio de sensações visuais imediatas, estipuladas aí pelos impressionistas. Em contrapartida, o expressionismo se estabelece aí com a expressão que se projeta do artista para a realidade, fugindo aí das temáticas das paisagens luminosas de Claude Monet. Portanto, para os expressionistas aí existe uma conjunção entre a arte e a ação. Muitas das vezes aí com o auxílio de cores, que nada objetiva a realidade em si, mas foram retorcidas, tá? Então essas cores, elas vão falar muito da própria obra, tá? Por vezes a cor, ela vai chamar mais atenção do que a própria obra, porque são cores novas, são cores criadas ali para tentar expressar o que eles estão sentindo, tá? Olha aí, ó. A afirmação do expressionismo se dá entre dois grupos alemães. Olha quem vai surgir aí. O primeiro grupo fundador que vai ser o Kinner, em 1905, e era chamado de Die Brücke, né? Brücke. Bora chamar assim, que significa ponte. E o segundo aí que vai se desenvolver em 1911, liderado por Kandinsky, que vai ser um artista muito importante pra gente, tá, gente? Com um grupo aí, cadê? Blau Reiter, tá? Que significa Cavaleiro Azul. Se vocês tiverem com problema pra ler junto comigo aí, eu vou estar mandando esse material aqui lá no grupo de vocês, tá? Somente as fotos. O grupo Die Brücke e a Ponte, criado em 1905 em Dresden, contemporâneo ao fauvismo francês, no qual se inspira, é formado por artistas como Ernest, tá? Ludwig Kinner e Carl Schmitt, esse nome aí que é alemão, não sei ler. Erich Heckel também, tá? Vai aparecer Nodal e Ernest Barlach. Tá? Aí a gente tem duas obras aqui, uma obra que é o Portfólio de Brooklyn, né? Vocês verem, as pinceladas são extremamente grossas, tá? São extremamente grosseiras, a preocupação ali com os contornos não é muito grande. E Duas Garotas na Erva aí, de Otto Müller, tá? Modern de Munique.
Olha lá, o caráter de crítica social da arte, as figuras deformadas, cores contrastantes em pinceladas vigorosas que rejeitam todo tipo de comedimento. A retomada das artes gráficas, especialmente da estilogravura, vai aparecer também o interesse pela arte primitiva. Essa poética ela vai encontrar sua tradução em motivos retratados do cotidiano, no qual se observa o acerto dramático e algumas obsessões temáticas. Por exemplo, vai aparecer o sexo e principalmente também a morte, tá legal? Então bora lá para nossa penúltima página para a gente conseguir entender um pouco mais. O grupo Cavaleiro Azul, que é também que eu citei para você, The Blue Hater, sucede a Ponte, então vem anteriormente a ele, tá? Levando consigo alguns de seus integrantes, como Kao Shin, esse nome aí também que eu não consigo ler, enquanto que a Ponte é um núcleo de jovens que tem a apresentação de seus trabalhos em torno de uma ideia. O Cavaleiro Azul ali é mais intelectual, tá? Então vai ser um movimento mais voltado ali para intelectualidade, para inteligência, para coisas que focam na ciência, na tecnologia, beleza? Composto por alemães pelo suíço Paul Klee e o austríaco Alfred Kubin e o russo Vassily Kandinsky. Como eu falei para vocês, esse cara ele é muito importante, assim como o Paul Klee também, tá? E o austríaco Alfred, o Kubin, tá legal? Entre outros. Escreve Kandinsky, vou marcar aqui para vocês, para quem tá perdido, bem aqui, ó. Escreve Kandinsky aí na revista alemã Kunstbau, eu acho que é Kunstbau, em 1930. O nome, nós o achamos quando estávamos sentados numa mesa de um café de Sindelsdorf. É o nome do expressionismo, tá? O nome em si é expressionismo. Ambos amávamos o azul. Aliás, o Cavaleiro Azul, na verdade. Marque os cavalos e os cavaleiros. Assim o nome veio por si só. Então, como eles gostavam muito das cores da cor azul, e o outro artista lá curtia muito os cavalos, daí surgiu o nome Cavaleiro Azul, tá? Olha só. Uma das características lá, ó, do Blau Hater, a dimensão lírica da cor, a claridade e luminosidade, pura e límpida, podendo ser dura, macia, quente, fria, doce, amarga, tá? Então olha aí a confusão de sentimento, de cores que vai expressar essas questões aí, beleza? O dinamismo da forma, sobretudo a sua capacidade de fascinar, a sua magia interna, a sua emoção e a reconquista da pureza da natureza, com tendência emotiva e abstrata na superfície. Professor, a gente está falando desse abstracionismo, desse expressionismo de uma maneira tão bruta, porque eles vão ter essa maneira mesmo de se expressar. Tanto que ali no expressionismo é o momento ali que vai surgir essa questão da dramaticidade, do rancor, do ódio. Finalmente os artistas eles vão conseguir expor, né? Porque anteriormente a gente tinha aquelas regras de que a arte tinha que ser bela, as pessoas tinham que ser bonitas, as pessoas têm que ser perfeitas, o mundo tem que ser colorido. E já no expressionismo não. No expressionismo eles vão quebrar essas barreiras de que a arte ela vai ser engessada, ela não vai ter movimento, ela não vai ter cor, tá? Continuando lá. Fora da Alemanha, galera, as manifestações de ícones expressionistas aparecem na Bélgica e Holanda. Nas obras de Constant Permec, Gustave de Esmet, Jean Trop e outros na França, trabalhos de Henri Matisse, André de Maria, tá? E essas outras pessoas aí também, de modo diferente com o expressionismo alemão. É possível lembrar ainda os austríacos, né? Aparece aí o Egon, o Oscar, que desenvolveram pesquisas da França de franca inclinação expressionista. Deixa eu marcar aqui para quem tiver perdido, bem aqui, ó. Ok? Tô aqui. Incentivados pelos estudos psicanalísticos de Freud, olha só, já aparece aí a psicanálise. Psicologia principalmente, tá bom? Olha lá, na Viena no fim do século. Após os anos 1950, o expressionismo abstrato aparece como o principal herdeiro do movimento nos Estados Unidos. Esse expressionismo abstrato, gente, ele vai ser bem diferente também. A gente vai conhecer um pouquinho dele, tá bom? O reflexo no Brasil, finalmente ele vem aqui para a América do Sul e o expressionismo ele vai ali atingir a nossa localidade, né? O expressionismo brasileiro ele vai ser um pouco diferente do expressionismo alemão, tá? Vai surgir ali com Tarsila do Amaral quando ela faz uma viagem e ela tem esse retorno, tá? Olha aí, ó, expressionismo alemão no cinema. Em 1919, já quando a guerra havia terminado, o cinema alemão encontrava-se aos frangalhos, vivendo em cacos pós-guerras de ecos de pré-guerra. Lembra lá que ele estava no período entre guerras? Foi a partir desse desgaste que surgiu o expressionismo alemão no cinema, com o gabinete do Dr. Caligari, tem aqui na foto, tá? O gabinete é uma coisa bem sombria assim mesmo, expressa muito do algo maligno, do sombrio, do noturno, tá? É considerado o primeiro filme de terror de todos os tempos, escrito por Karl May, Hans
Janowitz ganhou a direção do trio Hermann Warne e Walter Hyman e Walter Rose, que sugeriu a ideia do filme ser feito no estilo do movimento vanguardista. A essa altura, o expressionismo alemão se concentrava mais no teatro e na literatura, mas ninguém estava preparado para a revolução. O gabinete do Dr. Caligari iria provocar. Foi sensação de Berlim e logo estourou também nos Estados Unidos, França e diversos outros lugares. Seu sucesso foi tanto que o movimento ganhou novo fôlego durando vários anos e nos brindando aí com uma coleção de filmes históricos. A principal característica do expressionismo alemão foi o uso da distorção de cenários e personagens através da maquiagem, recursos de fotografias e outros mecanismos. Mesclava aí cenários sombrios, figuras bizarras, expressões exageradas, típicas do teatro, tá bom? As histórias repletas de poesia, tipo a esfera gótica, né? Lembra aí do sombrio? Indiretamente sentia essa influência do pintor holandês Van Gogh e do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. Gente, esse cara aqui, ele é maravilhoso, o Edgar Allan Poe. Ele escreve contos de terror, que são contos que são assustadores e tu se envolve com a história, é uma coisa maravilhosa. Gente, se vocês puderem procurar, de preferência, o conto de terror chamado O Gato Preto, que ele tem, eu aconselho muito a leitura, se vocês gostam de ler aí. E aí, galera, a gente está finalizando essa aula aqui hoje e olha só o que vai acontecer. Eu vou estar mandando uma atividade para vocês e vocês têm que dar uma olhada no grupo do WhatsApp, tá? Eu vou mandar as fotos também aqui desse material que eu tô lendo junto com vocês, para quem quiser acompanhar de uma maneira melhor. E aí, qualquer dúvida eu vou estar lá no PV de vocês, é só ir lá e perguntar, beleza? Tchau para vocês, tô morrendo de saudade, até mais.